Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Audiência do Foco. Interventora do Hospital Cirurgia participa na Corte de Contas sergipana de reunião para tratar sobre pendências que têm prejudicado o atendimento de pacientes com câncer na unidade de saúde. Capacitação contínua. Corte de Contas sergipana dá início à série de treinamentos sobre o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária dos Órgãos Públicos. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, a diretora técnica do Tribunal de Contas de Sergipe, Patrícia Verônica Sobral, alerta os gestores sobre resolução que proíbe festa de carnaval nos municípios que estão com salários em atraso do funcionalismo público. Fique com a gente! A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando! Representantes do Fórum Permanente de Combate à Corrupção de Sergipe participaram de reunião no Tribunal de Contas de Sergipe com a interventora do Hospital Cirurgia. Na pauta, as pendências que a unidade de saúde possui para prestar melhor atendimento aos pacientes com câncer. Veja na reportagem Juliane Balbino e Mica Neto. Além dos representantes do Foco e da interventora do Hospital de Cirurgia, Márcia Guimarães, também participaram da audiência o secretário de Estado da Saúde, Valberto Lima, que estava acompanhado da equipe jurídica e técnicos do TCE. Durante a reunião, a interventora do hospital relatou que atualmente a maior dificuldade está em convênios vencidos que tornam o hospital inadimplente perante o governo federal e o governo estadual e disse o que pretende fazer para tentar resolver o problema, além do que vem sendo feito para garantir atendimento aos pacientes oncológicos. A gente está solicitando uma situação onde a gente vai buscar um financiamento até de 150 vezes, acionando a justiça para isso. E com relação aos convênios estaduais, são dois. Um de 2008, né, que também o hospital foi um recurso de 800 e poucos mil reais, e que hoje ele está em débito com todas as correções e tudo em R$1.200.334. Então, que torna também o hospital inadimplente perante ao governo estadual para recebimento de recurso em termos de convênio. Não pode efetivar, então a gente fica travado na esfera federal e estadual. Após as explicações da interventora, o secretário do Tribunal de Contas da União, Jackson Luiz, um dos integrantes do fórum, relatou a preocupação com o não cumprimento de prazos em relação aos convênios federais e explicou quais os próximos passos caso os prazos sejam finalizados. O tribunal ele vai agir se houver uma inexecução do convênio ou se houver uma denúncia em relação ao convênio. Uma denúncia, não uma denúncia de irregularidade, mas o Ministério entendendo que o convênio não é viável, rescindindo esse convênio. E aí o tribunal acaba sendo notificado em relação a isso e pode agir. A audiência com a interventora do Hospital de Cirurgia foi definida durante a primeira reunião realizada pelo Foco em 2019. O objetivo do fórum com a iniciativa é buscar soluções para os problemas no atendimento aos pacientes oncológicos que dependem da rede pública. Foi relatada por elas dificuldades, questões envolvendo convênios vencidos, inadimplência, falta de valores para pagar o equipamento, enfim, uma série de questões que precisam ser resolvidas, para que a obra possa ter encaminhamento. O Foco se colocou à disposição da atual gestora, para tentar corrigir ou resolver esses problemas dos convênios, que são convênios federais e estaduais, e para tentar, de alguma maneira, agilizar esse processo para que o equipamento possa ser instalado o mais rápido possível e possa estar disponível à população. Vale lembrar que a intervenção do Hospital de Cirurgia foi proposta pelo Ministério Público com a participação do Fórum Permanente de Combate à Corrupção de Sergipe. Além da realização de auditorias e relatórios com medidas de soluções, os órgãos que integram o Foco têm acompanhado ativamente a questão do atendimento aos pacientes. Hoje nós fizemos uma atualização do que a interventora está fazendo, as dificuldades que ela está encontrando para solucionar problemas que, inclusive, foram citados os convênios federais e o convênio
e 2 convênios estaduais. Então, eu entendo que foi muito importante essa ação judicial, foi muito importante o trabalho do Foco corroborando, o trabalho do GAECO hoje no Ministério Público, que foi angariando provas para colocar na ação, isso está citado na ação, o trabalho do GAECO, e nós vamos continuar acompanhando essa ação judicial com os demais membros do Ministério Público Estadual, com os demais membros que compõem aqui o Foco. E agora a gente muda de assunto para falar sobre capacitação contínua. Desta vez, os servidores do TCE iniciaram treinamento sobre o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária dos Órgãos Públicos. O assunto é um dos destaques de hoje no Giro de Informações. O Tribunal de Contas, por meio da Diretoria de Modernização e Tecnologia, deu início ao cronograma de capacitações no uso do IGESP, o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária dos Órgãos Públicos. Inicialmente, participaram da capacitação servidores do Ministério Público de Contas e conselheiros substitutos. A expectativa é que, em breve, todos os setores da Corte de Contas recebam o treinamento. O conteúdo foi ministrado pelo analista de controle externo 2, Elias Machado, que, além de fazer demonstrações do uso do sistema, falou do uso dos dados das gestões públicas e de como eles podem ajudar a aprimorar os processos de auditorias. Vai facilitar o acesso a esses dados e vai facilitar, inclusive, o pessoal fazer pesquisas, tanto da parte da execução orçamentária, como de contrato, licitações. Só não vai ter acesso à parte de pessoal, porque o tribunal pega as informações lá da CEPLAG. O Tribunal de Contas, por meio da conselheira Suzana Azevedo, vai reunir gestores e servidores responsáveis pelo controle interno de 14 municípios sergipanos que estão sob relatoria da conselheira. O encontro técnico será realizado no próximo dia 12, a partir das 8 da manhã, no auditório da Escola de Contas do TCE, e tem como tema a importância do controle interno no acompanhamento da execução orçamentária, patrimonial e financeira e orientações aos gestores. O objetivo é aperfeiçoar o trabalho do controle interno, que é o primeiro a detectar indícios de irregularidades no uso do dinheiro público. A seguir, tem o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, a diretora técnica do TCE fala sobre as sanções aos gestores que patrocinarem festas de carnaval nos municípios com salários em atraso do funcionalismo público. É depois do intervalo. O TCE na TV volta já. Já estamos de volta e agora a gente destaca o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. A reportagem é de Isabela Araújo. Nas sessões das câmaras foram julgados 17 processos. Na pauta da primeira Câmara, relatório de inspeção e aposentadorias. Já na sessão da segunda Câmara, foram julgados recursos de reconsideração, relatórios de inspeção, contrato, aposentadorias e autos de infração. E no Pleno, o colegiado julgou 6 processos e 5 protocolos, dentre denúncias, representações e embargo de declaração, decidindo, entre outros, pela improcedência de denúncia da Prefeitura de Itabi e pela procedência parcial de denúncia da Prefeitura de Brejo Grande. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E o quadro Entrevista desta segunda-feira de Carnaval destaca as sanções previstas pelo Tribunal de Contas de Sergipe aos gestores que promoverem a festa com dinheiro público e que o município esteja em atraso com o pagamento dos servidores. E para falar sobre o assunto, o repórter Carlos França recebeu para o bate-papo a diretora técnica do TCE, Patrícia Verônica Sobral de Souza. Acompanhe. Nós estamos em plena segunda-feira de Carnaval e muitos municípios estão realizando festas, alguns inclusive até por exigência da população. Mas o Tribunal de Contas já avisou, municípios que estão inadimplentes não podem realizar festas.
Nós estamos com a diretora técnica do Tribunal de Contas, a doutora Patrícia Verônica, que vai nos explicar quais os municípios, quais não, por que esses municípios não devem realizar essa festa. Doutora Patrícia, muito obrigado por nos receber no seu gabinete. Quer dizer, se não tem condição, não realiza a festa. Por quê? Exatamente. Existe a resolução 280 de 2013, alterada... Não é novo. Não, alterada pela resolução 295 de 2016, que já estabelece quais os parâmetros permissivos para que haja a realização de festejos, seja carnavalesco, seja micareta. Então, o tribunal não proíbe. A questão é, se o município está inadimplente com a folha de pagamento, por que realizar festas? Não pagou o servidor? Se o município está inadimplente com a previdência social relativa ao servidor público, também não há como realizar festas, tá? Carnavalescas ou micareta nesse período. Também, se estiver inadimplente com fornecedores no que se refere a medicamentos, no que se refere a merenda escolar, seria também irrazoável realizar festas. Então, só nesses casos é que o Tribunal de Contas proíbe que determinados municípios que se encontram nessa situação não realizem festejos dessa espécie. Quer dizer, às vezes o prefeito vem e diz, não, mas a população está exigindo, tal. Não adianta vir com essa história. O tribunal vai pegar. Exatamente. E não é algo, como você já falou, como eu já mencionei, de ontem. É algo que a gente reiteradamente vem avisando aos gestores para que eles cumpram a resolução, para que eles tenham esse devido cuidado com os recursos públicos. Então, se há, por exemplo, algum tipo de patrocínio integral por parte da iniciativa privada, não há problema. Se ele possui recursos públicos condizentes e que dê para pagar tudo, também não há problema. O problema é quando se encontrar nessas situações que acabei de mencionar. Primeiro vamos cumprir nossa obrigação com a população. Perfeitamente. Pagar folha, pagar fornecedor. O essencial, né? O essencial é uma questão de interesse público, de cuidar da própria sociedade. Quer dizer, e não adianta achar que vai conseguir enganar o Tribunal de Contas, porque não engana. Porque a prestação de contas vai ser... Tanto porque ele tem que prestar, tem que enviar o relatório. Nós já temos um programa em que existe uma tabela que deve ser preenchida e enviada a posteriori no prazo determinado. Mas, doutora, vamos supor... Então, quem tiver alguma dúvida, acesse o site do tribunal. Isso. Lê a resolução 280, como também a 295, são resoluções bastante curtas, e ao final possui uma tabela onde ele vai ter que preencher e já está no próprio sistema do tribunal que ele tem que enviar no prazo oportuno. Vamos supor que algum prefeito vai dizer assim, não, mas eu estou sabendo disso agora, em plena segunda-feira de carnaval. Não adianta. A senhora disse agora há pouco, isso não é novo, isso veio em 2013. Exatamente. Então, para todo mundo, apenas nesse momento está reforçando. Exatamente. Então, vamos supor que alguém desobedeça a norma. Que é o dever do tribunal, que não é só punir, mas o tribunal tem que orientar. Então, toda vez que se aproxima festejos de cunho cultural, de cunho intelectual, de cunho regional, então cabe ao tribunal sempre alertar. Então, nesse caso agora, se refere a carnaval, micareta, seja lá nesse sentido, então o tribunal também tem que cumprir e exercer o seu papel de orientador. Mas, doutora, a gente sabe que existem prefeitos que provavelmente vão dizer, não, mas eu vou fazer, isso passa, não sei o que, e se ele fizer isso, o que o tribunal vai fazer? Pois é, infelizmente o gestor vai estar sujeito à rejeição de contas, como também o adicional da multa, que é uma multa de 50%, relativa ao período de R$ 31.016,81. Além dos 31 mil, mais a multa. Mais a multa. Não, a multa é que corresponde a esse valor, tá? Então, sim, ele está sujeito à rejeição de contas no prazo fixado, como também pode implicar na multa, e pode implicar não, implicará na multa correspondente ao valor máximo estabelecido, que é de R$ 31.016,81. Fazendo tudo certo, ninguém sofre. É o que esperamos. Tá certo, doutora. Muito obrigado por nos atender, viu? Disponha. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Aproveite com responsabilidade o carnaval e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!